Outra das notícias a marcar este dia, o valor do excedente orçamental, e que vamos agora analisar com o economista Pedro Brinca, é um valor histórico. Portugal registrou o maior excedente orçamental em democracia, 1,2%, quase 3.200 milhões de euros. Nunca o país teve um excedente tão alto. O primeiro a conseguir esta proeza foi Mário Centeno, em 2019. Medina esperava um valor a rondar 0,8% e o excedente fica agora bem acima desse número. Pedro Brinca, boa tarde, agradeço a sua disponibilidade. O que é que contribuiu para este êxito? Bem, em primeiro lugar, houve três grandes questões ou factos que contribuíram para este êxito, não é? Em primeiro lugar, o facto da receita fiscal e a receita contributiva ter estado bastante acima daquilo que estava orçamentado, que estava previsto no Orçamento de Estado. Uma boa parte disto deve-se à questão da inflação e de algum crescimento económico acima daquilo que estávamos à espera. Nós, em segundo lugar, podemos também olhar para o outro lado do orçamento. Já olhámos para a receita, podemos olhar para a despesa. E a despesa essa também ficou relativamente abaixo daquilo que estava orçamentado, cerca de 4,3 mil milhões de euros. E, por último, a questão do investimento público. E na questão do investimento público apenas foi executado 75% daquilo que estava orçamentado. Com as maiores, ou com um impacto particularmente significativo em dois setores que têm sido bastante escrutinados e que têm tido bastante contestação social. Um deles é a saúde, o outro é a educação. Também houve aqui uma parte substancial que ficou por executar nas obras do metro de Lisboa. É também importante lembrar que de todas as rubricas do orçamento, isto de Ministério em Ministério, apenas um teve, de facto, uma execução orçamental marginalmente acima daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado, que foi Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Todos os outros ministérios tiveram execuções abaixo daquilo que estava no orçamento. Alguns mais substanciais, outros menos substanciais, o que também releva um bocadinho todo este frenesim que costuma rodear a discussão do orçamento, porque discutimos mais 1.000 milhões para aqui, mais 1.000 milhões para acolá, mas depois chega-se ao fim do ano e a taxa de execução é tão diferente entre os ministérios que torna muita desta discussão um pouco fútil. Mas é justo que alguma oposição tenha dito que este valor foi alcançado à custa dos portugueses e também de algum investimento público que ficou por fazer e que pode condicionar futuramente, talvez. Que foi à custa dos portugueses, ninguém tenha dúvidas, porque foi precisamente devido ao facto de que pagaram mais de IRS, pagaram mais de IVA, pagaram mais do conjunto de outros impostos, que gerou todo este adicional de receita de quase 10% claro. Mas acima do orçamentado. Há custo-benefício. Este excedente permite-nos ter uma resiliência nos mercados internacionais, mas internamente pode ser algo difícil para... Eu começaria por aí, não é? Foi graças a este excedente que conseguimos baixar dos 100% da dívida sobre o PIB. É um marco importante. É lembrar que ainda agora, recentemente, foi a dívida portuguesa subiu de classificação para A nas principais empresas de notação dos mercados financeiros. Isto tem uma importância grande. É bom lembrar que as previsões sobre a baixa das taxas de juros têm sido adiadas e espera-se cada vez mais que elas se mantenham em níveis elevados por mais tempo. Isto significa que, apesar de termos uma boa situação orçamental, temos um excedente, somos na Europa dos países que têm melhor situação, do ponto de vista do volume da dívida, nós ainda somos o país, a quarta, se não estou em erro, dívida da Europa mais elevada. Pedro, deixe-me só lembrar que quanto à dívida, a dívida pública caiu para 99,1% do PIB, ligeiramente acima do esperado, mas abaixo da fasquia dos 100%. É a primeira vez que isso acontece desde 2009. Qual é a relevância de ficarmos abaixo dos 100%? Será precisamente para os mercados financeiros termos acesso ao mercado da dívida a preços e com uma segurança diferente? Principalmente o facto de abrirmos mercados relativamente à compra da nossa dívida. Há muitos fundos que apenas podem comprar a dívida com uma notação acima de determinado valor, ou seja, ativos com uma qualidade acima de determinada qualidade, se quisermos assim. Portugal agora passa a estar, a sua dívida passa a estar disponível nesses mercados, o que faz com que possamos ter dívida mais barata. É bom lembrar que no Plano de Estabilidade e Crescimento, que foi apresentado não há muito tempo pelo Ministro Medina, estavam previstos 38 mil milhões de euros até 2027 em pagamento de juros. 38 mil milhões de euros são 5 aeroportos de Alcochete, são dois orçamentos do Sistema Nacional de Saúde, ainda sobra outro tanto para um aeroporto de Montijo, se quiséssemos, não é? Ou seja, é muito valor. Mas isto, de facto, é a parte boa. A parte
poderá ter algum custo aqui, e terá certamente, é a contestação toda que tem havido ao nível dos professores, ao nível da saúde e outros setores que, de facto, viram as suas reivindicações ficarem um pouco aquém daquilo que desejariam e que, obviamente, possibilitaram este excedente. Mas, Pedro, esta almofada, que nós estamos, ainda relativamente ao excedente orçamental, esta almofada não dura sempre. É relativa a este ano. Nós já temos aqui uma intenção do próximo governo de fazer uma série de devoluções que eram reivindicadas por várias classes sociais. Portanto, nós temos que pensar que esta almofada não dura sempre e tem um prazo muito curto. Em primeiro lugar, porque a almofada foi criada não só, mas também por uma inflação que não se espera que continue no futuro. Não é? E houve um crescimento salarial acentuado, em termos nominais, muito elevado, acima dos 7%, 8%, que, obviamente, também ajudou quer ao aumento da receita fiscal, quer a um aumento de outro nível de receitas, nomeadamente a segurança social. Ela não dura sempre, e nesse sentido, obviamente, que é preciso ter cautela e perceber que é quando o país está em condições económicas positivas que se criam esta almofada. Eu creio, e tem sido aventado, que esta ideia de ter as contas certas, se calhar que nestas eleições poderá o Governo ter sido penalizado por ter tido as contas certas, eu não faço essa leitura. Eu acho que, graças a Deus, parece-me que hoje em dia as contas certas já é um bem político, não é? Creio que foram outros casos e outro nível de desgaste de outras situações que poderão ter levado, eventualmente, aos resultados eleitorais que podemos estar a falar, mas isso já cai fora da minha praia, eu sou economista. O que é certo é que quando realmente a economia está a crescer acima daquilo que tem sido normal que se devem constituir estas almofadas, precisamente para que depois, em períodos de crise, o Governo possa intervir e ajudar as pessoas que estão em mais dificuldades. Dito isto, é bom lembrar que esta crise não atingiu todos de forma igual. As famílias mais desfavorecidas foram especialmente penalizadas, principalmente pela questão de inflação. Porquê? Porque quer a habitação, quer a alimentação, são bens que têm um peso desproporcional nas famílias mais pobres e foram esses bens que subiram mais os preços. Por isso, a inflação real para estas famílias foi muito superior. A ação social do Estado é muito importante. Estamos a falar de, se não fosse a ação redistributiva do Estado, teríamos uma taxa de pobreza não de 18, qualquer coisa como temos, mas de 43,5%, teríamos quase metade do país em situação de risco de pobreza, por isso obviamente que é importante acautelar a questão social, mas isso tem a ver muito com a composição da despesa, ou seja, dado aquilo que nós gastamos, onde é que vamos gastar? No geral, a situação do saldo orçamental, ter um saldo positivo nesta conjuntura macroeconómica, afigura-se, na minha opinião, como bastante prudente e saudável. Pedro, obrigado por nos ajudar aqui a perceber, a contextualizar este excedente orçamental histórico. Boa tarde.